Os primeiros resultados da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. A gente lembra que essa é a vacina que está em estágio mais avançado no mundo. A revista científica Lancet publicou os primeiros resultados desse estudo. Essa etapa do experimento contou com a participação de cerca de 1.000 voluntários. O objetivo principal foi avaliar se o produto é seguro o suficiente para ser aplicado em mais pessoas. Os cientistas também procuraram saber o tipo de resposta imune que essa vacina pode produzir. A vacina já está na fase 3 e, se tudo der certo, ela pode começar a ser aplicada até o final do ano, segundo a própria Universidade de Oxford. Inclusive, 300 milhões de doses já foram produzidas. E o Brasil, lembrando, participa desses testes e fechou um acordo para produzir 30 milhões de doses para o país até janeiro. Pesquisadores da Universidade de Oxford acabam de publicar os resultados da primeira fase de estudos da vacina que estão desenvolvendo contra a Covid-19. Essa etapa do experimento contou com a participação de cerca de 1.000 voluntários. O objetivo principal foi avaliar se o produto é, de fato, seguro o suficiente para ser aplicado em mais pessoas. Vamos ter os detalhes ao vivo com o nosso correspondente em Londres, Cecília Malan. Cecília, conta pra gente que bons resultados foram esses, o que os cientistas concluíram? Bom dia. Resultados animadores. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Olha, o diretor da revista Lancet criou uma enorme expectativa ontem com uma mensagem enigmática numa rede social. Ele escreveu: vacinas amanhã, fiquem de olho. E agora, há poucos minutos, a revista médica, uma das mais importantes do mundo, publicou o resultado da primeira fase de testes dessa vacina, na qual, como você disse, 1.000 voluntários participaram. O que todo mundo queria saber é se a vacina produz resposta imunológica nas pessoas e se tem efeitos colaterais. A resposta inicial é sim, induz resposta imunológica e é segura, com poucos efeitos colaterais. Os resultados preliminares também indicam que 2 doses podem proteger ainda mais. Mas o estudo reforça que mais testes precisam ser feitos. A vacina da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, lidera a corrida global no momento entre as mais de 100 vacinas em desenvolvimento e está atualmente no 3º estágio de testes clínicos, aqueles em larga escala com humanos, alguns feitos inclusive aí no Brasil. Se a eficácia for mesmo comprovada, pode ser mais um passo em direção à produção comercial da vacina, lembrando ainda que precisa, claro, ser autorizada, distribuída, além de produzida. Hoje de manhã, ao ser perguntado sobre uma vacina, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que ainda não estamos lá, mas na dúvida, o governo britânico já pré-encomendou 100 milhões de doses. Aline e Raquel? Cecília, que boa notícia. Quer dizer que a vacina, que de fato já estava na frente em termos de avanço aí nos protocolos necessários, ela é eficiente, ela consegue produzir uma resposta imune satisfatória e não tem os efeitos colaterais tão grandes na medida em que se torna segura para que se siga aí com os testes finais. Queria te falar um pouco sobre prazos, né? Estou lendo aqui rapidamente também essa nota que veio daí da revista Lancet. Há uma expectativa de que, se tudo der certo, ela comece a ser aplicada de fato já no final do ano. Há informação de que 300 milhões de doses já teriam sido produzidas. Queria te confirmar com você isso. E como é que o Brasil entra nisso? Segundo essa informação também da revista Lancet, o Brasil está nesse acordo, nessa cooperação, com a possibilidade de produzir 30 milhões de doses, isso até janeiro. Quer dizer, a gente está falando de prazos muito próximos, né, Cecília? Fim de ano, janeiro chegando, quer dizer, essa notícia de hoje também traz para a gente uma expectativa de que estamos falando aí só de alguns meses, então, ao que tudo indica, para termos uma vacina sendo aplicada nas pessoas. Dá para a gente fazer essa leitura agora ou ainda não? Eu ainda recomendo cautela, Aline, porque ainda estamos há apenas 6 meses nessa pandemia, um vírus desconhecido até então. Então, toda cautela é pouca. É claro que a notícia hoje é animadora, vamos seguir acompanhando. É, como você disse, a vacina que está
a vacina mais promissora entre as mais de 100 que estão sendo desenvolvidas mundo afora. Esses testes clínicos realizados aí no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido, é claro. Então, é um passo animador, é um passo importante, mas é só mais um passo numa longa lista de passos que ainda precisam acontecer pela frente. Cecília, só para a gente lembrar então, assinante, né, esses resultados divulgados aí pela revista Lancet, falando sobre esses estudos que estão sendo feitos, já alguns primeiros resultados aí dessa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. A gente lembra, é um estudo, de acordo com essa reportagem, fala sobre um estudo ainda em estágio inicial, mas que conclui sim que a vacina é segura, que causa poucos efeitos colaterais e induz a fortes respostas imunes em ambas as partes do sistema imunológico. A gente até falava sobre isso com médicos aqui no Brasil semana passada, sobre essa diferença também de resposta imunológica, Cecília, e essa pesquisa traz isso, né? A gente falava sobre anticorpos e sobre aquela questão das células T, que foi um outro sistema, né, que foi descoberto aí, que a gente pode também guardar essa imunidade. E essa pesquisa de hoje, os resultados dessa pesquisa também trazem, né, as respostas nesses dois tipos, vamos dizer assim, de defesa do nosso organismo, os anticorpos e as células T. Exatamente. Esses dois tipos, esse estudo publicado agora há pouco fala que para as células T a resposta aconteceria depois de 14 dias depois da vacina, e uma resposta de anticorpos 28 dias depois. São as informações publicadas agora há pouco pela revista Lancet, como a gente já disse, uma das mais importantes do mundo, com os resultados da primeira fase de testes clínicos da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Vacina essa que está agora na terceira fase de estudos clínicos, com estudos realizados, inclusive, aí no Brasil. Muito bem, Cecília Malan, muito obrigada pelas tuas informações. A notícia acaba de chegar, Burnier está aqui também, ele que está acompanhando essa busca, né, mundial por uma vacina. Cecília, te agradeço por enquanto. Vou trazer o Burnier para essa nossa conversa aqui. Estava até lendo aqui o texto em inglês, Burnier, então estou pegando aqui alguns pontos mais técnicos. De acordo com esse primeiro resultado preliminar aí positivo, né, com esses primeiros 1.000 voluntários que trouxeram aí a certeza de uma resposta imune satisfatória e com poucos efeitos colaterais, ele diz aqui que essa resposta foi dada depois de 14 dias, num primeiro momento, da primeira vacinação nesses pacientes, nesses voluntários. E aí, depois de 28 dias, foi detectada essa resposta imune de anticorpos satisfatória. Quer dizer, de fato, o artigo da Lancet destaca que ainda é o começo disso, ainda serão necessários pelo menos 6 meses de observação, uma segunda vacinação sendo feita nesse grupo, aumentando a amostragem. De qualquer forma, é muito animador, digamos assim, o que a gente traz aqui hoje, né? É uma boa notícia, eu vou na linha da Cecília, é uma boa notícia, mas cautela. Por que cautela? O que está acontecendo? Como o mundo todo está muito ansioso pela vacina, vários processos normais da elaboração de uma vacina estão sendo encurtados. Então, o que a Lancet acabou de publicar? Os resultados excelentes, ótimos, promissores da fase 1. Eles já estão na fase 3, testando aqui no Brasil. Eles estão testando vão testar 5.000 pessoas no Brasil e outras 45.000 pessoas no resto do mundo. Nessa fase 3, o que eles fizeram? Eles foram passando de fase, mesmo sem ter o resultado fechado de cada uma das fases. Então agora, o que eles estão fazendo? Eles estão publicando o resultado da fase 1. Que ótimo! Ótima notícia de que está indo tudo bem, como eles tinham imaginado, como eles tinham programado e como eles tinham previsto. Quer dizer, a vacina está cumprindo a sua função. Ótimo, agora tem que tem que terminar essa fase 3, que é a fase mais longa, mais demorada e mais decisiva, porque é ela que vai testar de fato a eficiência e quanto que ela consegue fazer com que o organismo produza de anticorpos ou sistema de defesa contra, no caso aí, o novo coronavírus. Então, é uma boa notícia, sem dúvida. Outro dia mesmo, também, semana passada, a Moderna, lá dos Estados Unidos,
publicou os estudos da fase 1 deles também, que é promissor também, mas são estudos que estão sendo publicados agora de fases que já foram, né? A Oxford já está na fase 3, mas, como disse aqui semana passada, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, que está fazendo os testes de Oxford, está coordenando os testes de Oxford aqui no Brasil, tem que se esperar o tempo da ciência. E esses testes na fase 3 vão até junho do ano que vem. Estão prometendo vacina aí para janeiro, para fevereiro. Gente, eu prefiro esperar, como todos os cientistas me aconselharam. Vamos aguardar. É claro que todo mundo... Eu queria vacina para ontem, mas não é assim que funciona. Então, é uma boa notícia, sem dúvida. A pesquisa está avançando bem, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, mas a gente vai ter que aguardar mais um pouco para tomar essa vacina, para ver se ela é eficiente mesmo, porque a fase que mais demora é essa que eles estão agora, que é a fase 3, viu, Aline e Raquel? Ô, Bonier, falando nessa questão das fases, tem um trecho aqui que eu estava lendo dessa reportagem, desse texto, que fala sobre que a vacina ideal contra a Covid-19 deveria ser eficaz depois de 1 ou 2 doses da vacina, e eles falam em trabalhar com populações-alvo, incluindo idosos e pessoas com alguma condição de saúde diferenciada. Aí ele diz o seguinte, o estudo: a ideia é conferir proteção por um período mínimo de 6 meses e reduzir a transmissão do vírus para outros contatos. Quer dizer, é uma questão promissora, claro, como você falou, ainda de cautela, mas a gente estava sempre se perguntando aqui, até a pessoa que já pegou o coronavírus, quanto tempo ela fica imune, por quanto tempo dura, né, essa possibilidade de você não transmitir ou não pegar, se pega de novo, enfim. E eles falam aqui pelo menos num período de 6 meses. Diz que esse estudo é ainda preliminar, como você ressaltou, mas para falar sobre esses requisitos aí tem essas fases todas, né? Todos esses requisitos, fase 1, fase 2 e essa fase 3. Mas claro que já é uma luz aí no fim do túnel em relação também à durabilidade dessa imunidade que a pessoa adquire com a possibilidade dessa vacina de Oxford. Agora precisa ver, Raquel, se eles estão falando isso nos resultados que eles obtiveram em adultos, em idosos ou em jovens, porque cada pessoa, eu vou reagir diferente de tomar vacina do que você provavelmente. Então, cada pessoa, o seu sistema imunológico reage de uma maneira. Então, eu não sei se dá para tirar uma média e dizer, olha, por 6 meses estaria garantido. É claro que esses estudos terão que ser ainda muito depurados para a gente chegar a essa conclusão. Eu repito, eu não quero estragar a notícia, não. A notícia é boa, sim. A vacina está andando na direção correta, está dando tudo certo. Mas só que nós vamos ter que esperar um pouco mais. A gente gostaria que a vacina estivesse aí já, mas tem que esperar um pouquinho para ver ainda os próximos resultados de uma fase que ainda está em andamento ainda, né, Raquel? Sem dúvida, Burnier, pés no chão, com a esperança no coração, né? Muito obrigada por ficar com a gente nessa cobertura, com essa, sim, boa notícia que chega da Universidade de Oxford.